Olá, galera do primeiro ano do ensino médio. Vamos aí para a nossa aula, princípio da Casa dos Pombos, continuando aí as resoluções. Estou lá na página 234, exercício número 2. Esmeralda tem 15 pares de meia, cada par com cor diferente. Em um dia de madrugada, sem energia elétrica, ela se encontra num quarto escuro e suas meias estão desordenadas em uma gaveta. Quantas meias ela precisa pegar no mínimo para garantir que ela pegou duas meias do mesmo par? Então, Esmeralda tem 15 pares, né? Então são 15 pares. Se você for contar por unidade, ela tem então 30 meias, 30 pés de meia, né? Quantas retiradas ela precisa fazer dessa gaveta para garantir que pelo menos ela tenha retirado um par corretamente, com a mesma cor? Então eu vou analisar da seguinte maneira, é como se eu tivesse 15 gavetas, né? Gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3, gaveta 4, até chegar na 15ª gaveta. Então, ela corre o risco de ir retirando. Retirou o primeiro, retirou o segundo, retirou o terceiro, e todos de cores diferentes. O quarto, o quinto, o sexto, e todos de cores diferentes. Então, ela vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, até preencher a 15ª. No próximo que ela retira, ela já vai retirar uma cor que ela já tinha retirado antes. Então, retirando 15 pés, no próximo pé, ela garante um par com mesma cor. Então, a partir da retirada da 16ª meia, essa exigência está garantida. Tá joia? Respondido aí o exercício número 2, vamos agora para o exercício número 3. No Campeonato Brasileiro de Futebol, há 20 equipes. Ao final do primeiro turno, cada equipe jogou uma vez com cada uma das outras 19 equipes. É garantido que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de vitórias? Justifique. Bom, nós temos no total 20 equipes. Então as possibilidades de vitórias que eu tenho dessas 20 equipes são 0 vitórias, 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, 4 vitórias, até 19 vitórias. Ronan, se eu tenho 20 equipes, eu não posso ter 20 vitórias? De jeito nenhum. Porque se cada equipe joga com a outra equipe, eu tenho no máximo 19 jogos. Como é que eles vão ter 20 vitórias? Não tem jeito, né? Então, de 0 até 19, eu tenho 20 casas. Se eu tenho 20 times e tenho 20 casas, não é garantido que duas equipes tenham o mesmo número de vitórias, tá bom? Não é garantido, porque você tem 20 casas e 20 equipes. De repente você pode colocar uma equipe dentro de cada casa. E não vai sobrar equipe para repetir. A resposta é essa para a letra A. Letra B. Sabendo que ao final do primeiro turno não há equipe invicta, é garantido que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de vitórias? Justifique. Bom, se não há equipe invicta, eu vou ter de 0 até 18 vitórias. Eu tenho de 0 até 18, porque na verdade a equipe que ganha 19 jogos, ela está invicta. Ela está invicta, ela não teve nenhuma derrota. Né, das 20 equipes, a equipe que ganhar 19, ela não teve nenhuma derrota. Ela sobressaiu invicta. Porém, a letra B está falando para mim, não tem equipe invicta, então eu não tenho 19 vitórias, eu vou só até o 18. Agora, de 0 até 18, eu tenho 19 casas. Como eu tenho 20 equipes, uma vai repetir. Você começa a colocar 1, 2, 3, 4, 5 dentro das casas, até o 18. Opa! Até aqui o 18 aqui. Então eu coloquei 19 times. Falta um time para colocar. A hora que você vai colocar ele, você caiu na repetição. Então é possível, sim, né?
é garantido que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de vitórias. Vamos agora para a letra C. É garantido que pelo menos duas equipes tenham o mesmo número de empates? Justifique. Bom, como são 19 jogos, eu tenho possibilidades de 0 até 19, né? E como nós temos 20 possibilidades de 0 até 19, voltando para a situação da letra A. Eu tenho aqui 0 vitórias, 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, até 19 vitórias. Então tem ali 19 situações, né? Como são 19 jogos, o número de empates de cada time, ele pode ser representado de 1 até 19. Assim nós temos 20 possibilidades de números de empates para 20 times. Mas se um time empata todos os 19 jogos, não existe um time com nenhum empate. Olha só a sacada. Se o time empatar 19 jogos, você não vai ter um time com nenhum empate, com 0 empate. A sacada é essa. Se um time empatou todos os 19 jogos que ele jogou, então não existe time com 0 empate. Aí o 0 cai fora. Então, se um time empatar os 19, nenhum empate cai fora, tá fora. Ou seja, é garantido que pelo menos 2 times vão ter o mesmo número de empates, porque eu vou ter da casa 1 até a casa 19. Como eu tenho 20 times para distribuir nessas 19 casas, repete uma casa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí essas resoluções, tá joia? Bom, vamos agora para o exercício 4 para poder finalizar. 10 pontos são escolhidos no interior de um quadrado de lado 3. Prove que existem 2 dos 10 pontos que estão a uma distância de, no máximo, raiz de 2. Considere a figura a seguir. Nós temos 10 pontos e 9 quadradinhos, né, nessa figura. 10 pontos para colocar aí dentro e temos 9 quadradinhos. Assim nós temos pelo menos 2 pontos no mesmo quadrado, né? Então se você tem um quadrado 3 por 3, né? E eu tenho 10 pontos para dispor aqui dentro. Então pelo menos 2 pontos vai estar dentro de um quadrado. Isso é uma garantia, né? Como a maior distância entre 2 pontos de um quadrado é a própria diagonal, então esses 2 pontos têm a distância de no máximo raiz de 2. Então, por exemplo, eu posso colocar um ponto aqui, um aqui, um aqui, em qualquer lugar que eu quiser, né? No 10º ponto eu vou repetir. Então vamos supor que nesse último quadrado eu coloquei o ponto aqui. Agora eu vou repetir. Então, como eu já tenho 9 pontos, falta um ponto. No máximo eu posso colocar esse ponto aqui. E essa distância, ela é uma diagonal raiz de 2. Então está garantido que no máximo, a distância vai ser raiz de 2, que é a diagonal. É a maior distância que eu tenho dentro de um quadrado. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido as resoluções desses exercícios. E nós vamos agora para o próximo vídeo da aula 108 do princípio da casa dos pombos. Grande abraço e até daqui a pouco.